Olá, hoje o podcast do Mediajur vai falar sobre futebol mato-grossense. E o nosso entrevistado é o novo presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol, o advogado Diogo Pécora Amorim. Já começar a entrevista, né, agradecendo sua presença aqui e para você explicar, né, como que você pretende para o futebol mato-grossense aí pelos próximos 4 anos, né? E como que está a questão da federação que teve sob intervenção após o fim do mandato do ex-presidente Aaron Dresch, né? Teve toda uma questão judicial que adiou as eleições. E como você chegou ao cargo de presidente da federação? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, por pontos, né? Falando primeiro do que a gente pretende, né? Nós montamos um grupo para disputar essa eleição. Um grupo com uma base bem sólida, foi construído através de muito diálogo. Nós construímos com clubes de todas as regiões, inclusive na nossa chapa também, está contemplada todas as regiões do nosso estado. E conseguimos aí, no dia da subscrição, no dia do registro da chapa, nós tivemos 19 equipes subscrevendo a nossa chapa. E aí, graças a Deus, mantendo essa base, essa conversa, com muito respeito a todas as equipes, nós conseguimos solidificar aí a vitória na eleição, né? O período de intervenção, eu costumo dizer que há males que vêm para bem, né? Males por quê? Porque não é legal para a federação, qualquer federação, ficar sob intervenção. Você ficou sob intervenção porque alguma coisa saiu do contexto normal, né, da rota, vamos assim dizer. Mas para a Federação Mato-Grossense fez bem a intervenção. Durante o período da intervenção, e aqui vai um elogio, um agradecimento especial ao interventor, Dr. Luciano Roskman, um advogado também, muito experiente, muitos anos de federação, presidente da Federação Gaúcha. Acho que não foi à toa que ele foi indicado para ser o interventor. Em pouco tempo que ele ficou aqui no estado, ele conseguiu fazer muita coisa. Ele fez muita coisa e nós temos hoje na nossa sede uma estrutura totalmente diferente do que era antes. Isso é questão visual, né? Todo mundo que vai lá percebe uma mudança estrutural. Nesse período da intervenção, vieram para cá, para Mato Grosso também, de forma gratuita, licença C e licença B, né? São cursos da CBF Academy. Então, são situações que se alguém quisesse fazer esse curso e é necessário para se qualificar, os treinadores aqui da categoria de base, das escolinhas, teria que sair do Mato Grosso para fazer. Normalmente vão pegar, até conversei com um dirigente que ele iria pagar para que um professor dele fizesse, e ele já tinha orçado com viagem, com tudo que é necessário, o valor do curso, ele ia gastar algo em torno de R$30 mil. Então os clubes tiveram isso aqui de forma gratuita, isso durante o período da intervenção. E agora a gente pretende, né, tá no nosso plano de gestão, vamos, na verdade, né, não é pretendo, nós vamos, né, implementar, né, ampliar isso aí, vamos buscar manter essa relação com a CBF Academy também, para trazer para cá novos cursos. Já tivemos a licença C, a licença B, podemos buscar agora a licença A, e outros cursos de qualificação, não só para os treinadores, mas para os dirigentes. Tudo que a gente puder trazer que possa agregar valor e conhecimento para os dirigentes aqui no futebol de Mato Grosso é importante. Com isso a gente evolui o futebol, que é o nosso objetivo principal, elevar o nível do futebol mato-grossense, e com isso isso só será possível se a gente tiver dirigentes mais qualificados, se a gente tiver pessoas mais qualificadas tratando do futebol. Pécora, você falou aí da relação com a CBF, né? Esse Sim. grupo que você montou tem uma certa proximidade com a CBF, né? Nos últimos anos nós tivemos aqui final de Supercopa do Brasil, amistoso da seleção. Projeta-se grandes eventos no futebol mato-grossense nos próximos anos aí, até por essa relação próxima sua com a CBF? É um dos nossos objetivos. Saíram algumas notícias já falando acerca do FIFA Series, né, do futebol feminino, para o próximo ano agora. Então nós vamos trabalhar no sentido de trazer para cá, não só isso, mas grandes eventos. Tivemos recentemente, né,
eliminatórias da Copa. Nós temos uma arena pronta, nível padrão FIFA, né? Que foi feito inclusive para a Copa do Mundo. Então a gente precisa aproveitar isso também. E essa relação com a CBF, essa proximidade que nós temos, eu entendo que pode não, será útil para que a gente possa buscar isso aí. É importante para o nosso estado e está em franca evolução. Tivemos agora há pouco a inauguração lá do Parque Novo Mato Grosso e foi um sucesso com a situação da Stock Car, tudo que veio. Então, não é diferente no futebol. A gente vai buscar também que seja feito dessa forma. Em relação os campeonatos, né, que a federação organiza, né? A gente sabe que o calendário que a CBF coloca, ele é muito curto para os campeonatos estaduais hoje, são 14, 15 datas mais ou menos. O que você projeta, assim, fazer uma Copa FMF mais ampliada, algum outro tipo de competição para que essa indústria do futebol funcione, mantendo os empregos todos, porque hoje a gente vê muito jogador joga 2, 3 meses no profissional, depois vai para o amador porque é a forma que ele tem para sobreviver, né? Essa discussão sobre o calendário, ela é uma discussão que vai passar pelas equipes, né? Existe inclusive um conselho de clubes, vai ter representatividade em cada região do estado do Mato Grosso, para a gente definir essas questões, e uma Assembleia Geral ampliada com todos os clubes, obviamente definir se volta ou não a Copa FMF, que a princípio não está no calendário, mas se os clubes deliberarem nesse sentido, voltará, desde que a gente tenha também estrutura para poder estar custeando, né, esse campeonato, com patrocínio, com tudo que é necessário, para que a gente possa atender a logística dos clubes, no mínimo, aí para poder estar rodando o campeonato. Então, isso vai ser deliberado em conjunto, os clubes têm autonomia em relação a isso, a gente vai, obviamente, nessa reunião ampliada, nessa assembleia, definir isso aí. Hoje não existe esse calendário, mas é uma preocupação porque, de fato, é isso. Já ouvi falar algumas discussões também de fazer a Série B logo na sequência da Série A, o campeonato de base que é feito no final do ano, talvez antecipar, tudo isso a gente ouve. Tem gente que gosta da forma como está, tem gente que prefere que mude. E aí os clubes, em consenso, eles precisam deliberar sobre isso. É porque a federação, ela precisa ouvir os clubes. Os clubes precisam ter voz ativa nessa questão, porque eu posso pensar como gestor lá à frente da federação que é legal que faça dessa forma. Mas talvez para o clube não é. Justamente pelo que você acabou de mencionar, essa questão de ter calendário, jogar só 3 meses, depois eu volto para uma outra competição 4, 5 meses depois. Aí eu tenho que refazer o meu elenco, montar a estrutura tudo de novo. Então, assim, isso aí, quem vai saber essa realidade é o próprio dirigente de cada clube, então. Tá. Outro assunto que eu queria falar com você, hoje a gente vê muita casa de apostas no futebol, é uma realidade. Esse ano, pela primeira vez, o Campeonato Mato Grossense vai ter um patrocínio de uma casa de apostas, né? Sim. Como que você vê essa proximidade de casa de aposta com futebol, que a gente vê também aí muita questão de manipulação, tudo. A federação tem alguma forma, vai ter alguma ação para blindar, orientar clubes, atletas, formação mesmo para evitar esse tipo, porque os campeonatos mais periféricos, eles são bem mais vulneráveis, né? Sim, existe essa proximidade, né? Isso não tem como a gente negar que as casas de apostas cresceram muito e elas estão no futebol no mundo inteiro. Não é uma realidade só aqui do Brasil, muito menos aqui do Mato Grosso. Mato Grosso é a primeira vez, na verdade, se me falha a memória. Acho que não me lembro de ter tido antes qualquer patrocínio de casa de apostas, mas está tendo agora e essa questão de manipulação, existe um monitoramento constante, né? Já quando existe alguma aposta muito aleatória ali, ou um fluxo de apostas que não era comum que acontece, existe já um monitoramento que é feito e as casas são informadas, as federações também. Então, esse monitoramento existe. E óbvio que a manipulação é uma situação que gera muito questionamento, essa situação aí da manipulação. Mas as casas de aposta em si não são responsáveis pela manipulação. Pelo contrário, é uma situação diferente. Quem manipula os jogos é o apostador malicioso e aí em contato com atletas, né? Mas isso é monitorado e já tivemos aqui no Mato Grosso, ainda antes desse boom de casas de apostas,
quando, em 2018, se não me falha a memória, eu estava como presidente da segunda comissão disciplinar. Nós tivemos uma situação no antigo Operário Limitada que foi denunciado que supostamente haveria irregularidade, manipulação de jogos, mas na época foi feito até um inquérito pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Eu não me recordo exatamente o resultado, mas eu acho que não consigo constatar nada, né? Era uma especulação, mas tentaram sim fazer. E obviamente que nós vamos estar monitorando para que isso não ocorra aqui. Mas o fato de ter o patrocínio da casa de apostas não tem nada a ver com manipulação. Tá. Vamos ver aqui. Sim. Para o Campeonato Mato Grossense agora, eu vi ontem uma reportagem sobre o estádio lá de Primavera, que está em reforma, o campo está muito ruim. Outros estádios aqui no estado estão muito ruins. A gente sabe que a maioria são estádios municipais, né? Bancados pelo poder público. A federação pode fazer algum tipo de gestão, algum tipo de aproximação com essas prefeituras para melhorar a qualidade desses gramados, do estádio em si, né? Algum vestiário, alguma coisa assim, para poder melhorar o espetáculo, o produto futebol aqui de Mato Grosso ser melhor? Faremos isso. Isso está na nossa pauta. A gente precisa comprar essa briga pelos nossos filiados, né? Como você mencionou, estádios municipais e às vezes o dirigente lá falando direto, cobrando direto lá do prefeito, da prefeita ou da Câmara lá para que os vereadores apoiem isso, pode ser que ele seja interpretado de outra forma. Então a federação vai assumir esse protagonismo e vai cobrar para que todas as praças esportivas estejam em condições mínimas e adequadas para que tenha um bom produto para ser vendável também no próximo ano. Já tem os patrocínios desse ano fechados, mas se a gente busca uma evolução do futebol, eu preciso apresentar um produto melhor. E não tem como eu apresentar um produto melhor se eu não tenho gramados bons para que a gente possa estar desenvolvendo um bom futebol. Então, essa interlocução com os entes públicos, ela precisa ser feita e a federação assumirá esse protagonismo para defender seus filiados. Existe a possibilidade de algum estádio ser barrado por essa questão de gramado ou não? Só os laudos dos bombeiros? Existe uma fiscalização que é feita, né? Anualmente é feito, né? Para poder estar dando a liberação dos estádios. Isso aí vai ter que avaliar com critérios técnicos, extremamente técnicos. Uhum. E sobre a questão do futebol feminino, Pécora? Mato Grosso tem tido um certo destaque aí, né? Temos 2 clubes na Série A2, já chegaram a disputar aí mata-mata até para subir de divisão. Como que você projeta, né? A sua gestão vai fomentar isso, vai incentivar a prática do futebol feminino para que as meninas daqui possam participar de campeonatos, se profissionalizarem, viverem de futebol? Sim, com certeza. Vamos continuar fomentando o futebol feminino, é importante. Hoje o destaque nacional para Mato Grosso do futebol feminino, que por 2 vezes quase chegou à elite, de fato, do futebol feminino, e a gente quer ter times em todas as divisões, é necessário, e tem chances reais, possibilidades para que Mato Grosso esteja aí em todas as séries do futebol feminino. Da mesma forma, a gente espera, já pegando o adendo aí, falando das divisões, que o Cuiabá volte para a Série A, que os times que vão disputar a Série D desse ano consigam avançar a Série C, e nos próximos anos a gente possa ter, tanto no masculino quanto no feminino, times em todas as divisões. Isso é só ganho para o nosso estado e faz parte da evolução do futebol. Uhum. Os clubes que disputam o campeonato nacional, eu já vi reclamarem de que a federação não era presente assim nessa questão de bastidores, né? Tipo, e um dirigente da federação num jogo fora de casa para estar ali representando o futebol estadual em si. Você vai acompanhar esses clubes, principalmente na Série D ali, o Misto, o Luverdense, Primavera agora, ou vai enviar dirigentes, porque querendo ou não, essa questão de bastidor, ela faz diferença no campeonato, né? Não, com certeza. Eu penso que a federação tem que estar sempre presente. Seja aqui dentro do estado, seja fora. Como eu te falei, assumindo esse protagonismo, comprando essa briga em prol dos filiados. Então a gente precisa estar sempre nos estádios aqui, mesmo que não seja somente, como falam, na final do campeonato tem que estar lá para entregar o troféu. Não, você tem que acompanhar o campeonato todo. Inclusive eu já estou com o calendário do estadual desse ano e tá previsto desse ano não, desculpa, ano que vem, né? A gente tá em dezembro, fica essa confusão. Do estadual que começa dia 10 de janeiro, então eu já vou fazer ali uma agendinha ali, eu
pretendo estar em pelo menos uma vez em cada praça desportiva, acompanhando todas as equipes. Essa proximidade da federação ir até o estádio no interior, principalmente, é importante. A gente precisa estar presente nisso. Nesse final de semana vai ter já o primeiro jogo da final do Sub-13 e Sub-11 lá em Sinop. Por uma questão de agenda, eu não vou conseguir estar lá nessa situação, mas se não tivesse a agenda conflitante, estaria lá sim, na Praça Desportiva lá em Sinop. Estarei lá durante o Campeonato Estadual, com certeza. Só próximo aqui do encerramento, o campeonato de 2026 ele vai continuar sendo todos os jogos transmitidos, né? Ou pela TV aberta ou por plataformas de internet, né? A princípio, sim. Outra questão também que eu acredito que deve estar na sua pauta, né? A gente falou dos estádios. A possibilidade de VAR nesses próximos anos aí no campeonato estadual? Podemos pensar nisso aí. Faz parte da evolução, né? Mas não está previsto para 26. Não está previsto para 26. E a comissão de árbitros, ela vai ser vinculada diretamente à federação, como era? Hoje, na verdade, não existe, né? O estatuto prevê a comissão de arbitragem. A gente vai conversar ainda, estamos analisando a forma como a gente vai instituir essa comissão. A princípio, a forma está definida no estatuto. Mas quem vai assumir essa comissão, como vai ser desenvolvido o trabalho. Então, nós já estamos, ontem foi o primeiro dia efetivo de exercício na função lá na FMF, e essa já foi uma preocupação que já coloquei em pauta. Uhum. Então esse ano ainda deve ter essa comissão. Olha, a gente pensa que é necessário para o início do campeonato já ter isso definido, né? Mas obviamente que o tempo é muito curto. Até porque a gente precisa, e a nossa visão é que isso seja extremamente técnico, né? Precisa ser uma comissão muito técnica, que entenda do assunto e que possa, de fato, trazer uma segurança aí, porque a arbitragem ela é questionada dia após dia, né? Jogo após jogo. E não vai mudar nesse sentido, penso eu. Acho que vai continuar tendo questionamento, até porque a gente está tratando de paixão, né? Sim. Então, o dia que acontece uma situação não diria nem que foi um erro, mas uma situação que poderia marcar isso ou aquilo e é favorável pro seu time, tá tudo certo. Se for contrário, você vai reclamar. Então, é paixão do torcedor, né? Mas obviamente que a gente precisa minimizar isso aí, esse impacto, e precisa ter pessoas qualificadas à frente da arbitragem. Nós vamos buscar instituir essa comissão o quanto antes, com um perfil extremamente técnico. Você era presidente do tribunal antes de assumir a federação, né? E acredito que muitos casos que você julgou em relação à torcida ali, de levar bandeira, fogos, né, sinalizadores. Claro, os sinalizadores são proibidos, até perigosos. Mas a federação pode fazer algum tipo de gestão junto ao juizado do torcedor lá para pelo menos permitir as bandeiras, que faz parte do espetáculo, né? Na verdade, essa questão da segurança dos estádios, né? É um controle que é feito pela legislação, na verdade. A gente pode e deve, enquanto federação, quando chega vamos passar a receber a partir desse momento, mas como era feito na prática, chega um pedido para a federação para autorizar alguma coisa e a gente repassa isso para o juizado do torcedor. E aí tem uma decisão que autoriza ou não, com base no que dispõe a legislação, se pode ou não pode. Mesmo sendo proibido, nós tivemos situações, e você está mencionando o tribunal, tivemos situações, acho que no ano passado, se não me falha a memória, ano retrasado, de bomba lançada dentro de campo e tal. Então esse tipo de coisa não é legal em lugar nenhum, muito menos aqui no futebol mato-grossense. Então a gente conta aí com a ajuda de todas as torcidas para que isso não ocorra, né? Mas óbvio, as campanhas educativas, isso tudo pode ser feito, precisa ser feito, na verdade. E aí, falando enquanto ex-presidente do tribunal, eu já tinha identificado lá atrás, e é uma situação que possivelmente vai seguir com o novo presidente, e a federação vai fazer parte disso. Nos campeonatos de base nós estávamos tendo muitas expulsões. Tem jogos lá com muita confusão, e isso não é legal. Isso não é legal, porque os garotos estão em formação. Se você forma desse jeito, talvez lá na frente vai entender que isso é normal. Então, uma campanha preventiva, um ciclo de palestras, alguma coisa vai ser feita nesse sentido também. Tinha até pais incentivando os filhos a bater, a entrar mais... Infelizmente, né? Nós temos situações fora daqui que os pais foram proibidos. Em São Paulo, se não me falha a memória,
os pais foram proibidos de acompanhar os filhos nos jogos, porque justamente por conta desse tipo de situação. Então, assim, é um fato um pouquinho delicado, mas é uma ferida que a gente precisa colocar o dedo. Tá. Acredito que seja isso, né? Obrigado pela presença aqui. Desejamos sucesso na sua gestão aí à frente do futebol mato-grossense. O futebol é uma paixão nacional. Aqui em Cuiabá em Mato Grosso não é diferente, né? Então que o futebol cresça, que é um instrumento de entretenimento, cultura, lazer também, né? Obrigado, eu que agradeço e estamos aqui à disposição sempre que precisar. E vamos elevar o nível do nosso futebol mato-grossense.